Então, dando continuidade à nossa introdução a Python, né, e a gente estava vendo o tópico de estruturas de controle, seguindo então para o comando for. Então, como eu havia falado, né, então esses comandos são similares ao C, e a gente vai querer, como a gente fazia no C, repetir uma sequência de comandos. A gente vai ver que isso é bastante essencial e vai ser bastante comum em algoritmos numéricos. Para construir um for em Python, a ideia é um pouco diferente do que acontece no C. Mas basicamente o que a gente vai fazer vai ser um comando for, de novo, né? Ele aparece em azul porque é uma palavra-chave do Python que a gente não pode usar depois para criar uma variável, por exemplo. Depois da palavra for, eu vou definir então uma variável contadora. Vou colocar aqui n. Depois do nome para a variável contadora, eu vou colocar aqui a palavra-chave in. Vendo que in também aparece em azul, destacando que é uma palavra-chave. Depois de in, o que eu vou colocar aqui é algum objeto do Python, que é um objeto iterável. O que seria um objeto iterável? A grosso modo, e esse entendimento para a gente já vai ser o suficiente, é um objeto que eu consigo contar elementos, que eu tenho elementos internos. Então, por exemplo, uma lista ou um tuple são exemplos de objetos iteráveis. Então, vou colocar aqui uma lista. E depois dessa lista, então, vou colocar 2 pontos. O que ele vai fazer? Ele vai executar todos os comandos que estão dentro do for, com a variável n tendo primeiro o valor 0, depois a variável n tendo o valor 1, a variável n tendo o valor 2, a variável n tendo o valor 3 e assim por diante. Então, se eu quisesse só um comando, eu poderia colocar esse comando logo depois dos 2 pontos. E se eu quiser multi-comandos, eu vou usar que nem dentro do if, né? Eu vou colocar um espaçamento aqui, e ele vai entender que todos os comandos que tiverem espaçamento estão dentro do for. Vou fazer, mesmo que é um comando só, eu vou fazer utilizando espaçamento. Então, eu venho aqui, coloco o print, eu vou simplesmente imprimir o valor da variável, dizer que o valor de n é vírgula, e ele vai pegar o valor de n. Então, se eu rodar agora, vocês vão ver que ele roda, né, esse comando aqui, com n sendo 0, com n sendo 1, depois com n sendo 2, depois com n sendo 3 e com n sendo 4. Então, o conceito é bem simples. Eu poderia fazer isso aqui também, se isso aqui fosse aquele tipo avançado de dados que a gente chamou de tuple. Então, funciona da mesma forma. Se eu quiser mais comandos, né, eu poderia simplesmente usar aquela ideia que a gente discutiu no if, que é todos os comandos têm que estar indentados, né, com a mesma indentação, com o mesmo espaçamento, depois do for. Então aqui eu vou colocar x igual a n mais 1. Eu vou imprimir o valor de x, só para mostrar como exemplo. Então, agora para cada valor dentro desse tuple, ele vai somar o valor com 1, isso vai atribuir uma variável x, e vai imprimir, então, essa mensagem na tela. Agora, uma das necessidades que a gente vai ter vai ser repetir por uma grande quantidade de valores. Por exemplo, eu quero fazer isso aqui de 0 até 100, ou de 0 até 99. Como eu faço isso? Para fazer isso, eu vou usar um comando chamado range. A grosso modo, por uma questão didática, a gente vai entender no primeiro momento que o que esse range faz é criar uma lista. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar range. Esse comando range é uma função, na verdade, e essa função pode se usar de diferentes maneiras, mas a forma mais completa dela vai 3 argumentos, 3 valores. Primeiro, o valor inicial dessa lista, então 0. Supor que eu queira repetir, com n indo de 0 até 20. Então, eu vou colocar range 0. Em vez de colocar o último número que eu quero que seja executado, eu vou colocar 1 a mais. Então, se eu quero até 20, eu tenho que colocar 21. Lembrem que esse é o mesmo conceito que a gente usa quando a gente fez aquela operação de fatiar ou slice.
Então, sempre no fim eu tenho que colocar 1 a mais. Então, se eu quero que vá até 20, eu tenho que colocar 21. Coloco o terceiro argumento, que é o incremento ou o passo. Ou seja, de quantos em quantos inteiros ele vai pular. Eu quero que pule de 1 em 1. E se eu executar, vocês podem ver que ele vai repetir o comando, né? De 0, sempre lembrando que ele está somando 1 aqui, né, no número. Então, o primeiro valor é 0, só que ele soma 1. Então, 0 mais 1, 1, ele imprime 1. O último valor vai ser 20. Note que ele para antes, né? Então, o último valor é 20, ele soma 1. Então, fica 21 e imprime o valor de n é 21. Agora, eu queria discutir um pouco mais sobre esse range. Esse range tem outras formas de utilizar. Uma das formas é omitir o incremento. Obviamente, se eu omito o incremento, ele assume que o incremento é 1. Então, vocês podem ver que o efeito, se eu executar, é o mesmo. Por quê? Porque o valor padrão do incremento é 1. Se eu não coloco incremento, ele entende que é 1. Então, se eu botar aqui o incremento 2, vai dar um resultado, né? Vai pular de 2 em 2. Se eu apagar o incremento 2, ele vai assumir que o incremento é 1, porque eu não coloquei nenhum valor para o incremento. A mesma coisa para o início. Eu posso eliminar aqui o início. Se eu eliminar o início, ele vai entender que o início é 0. Vocês podem ver que não muda nada, porque antes já era 0, né? Então, se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, né? Começar com n sendo 3. Se eu colocar com n sendo 3, o primeiro resultado vai ser 4, porque ele, lembrando, ele soma 1 antes de imprimir. Se eu apagar isso aqui, ele vai começar do 0, porque como eu não coloco início, ele entende que o início é 0. Isso é muito similar ao que acontecia lá no Slice. Então, eu posso colocar dentro do range um argumento. Se eu colocar só um argumento, ele vai partir do princípio que é para iniciar do 0, é para usar incremento 1. Se eu colocar 2 argumentos, ele vai entender que o primeiro argumento é o início e o último argumento é o fim mais 1. E se eu colocar 3 argumentos, ele vai entender que é o início, o fim e o passo. Agora, antes da gente fechar essa parte do for, uma coisa importante que vocês devem entender é que esse range, na verdade, ele não gera uma lista. Eu disse que gera uma lista para fins didáticos. O range é um outro tipo de objeto. Então, eu vou pegar e copiar isso aqui, só para que vocês possam entender. Eu vou vir aqui, dizer que x é igual ao resultado desse range. Ou seja, o que esse range retornar vai ser armazenado como variável com o nome x. Agora, se a gente for no explorador de variáveis, vamos tentar ver, tá? Ele não mostra esse x. Então, como ele não mostra, eu vou tentar investigar quem que é esse x. Se a gente for ver type x, ele vai dizer que esse x é um tipo chamado range mesmo. Então, um tipo específico. O que tem desse range? Se vocês forem ver, ó, ele guarda o valor do início, o valor do fim e o passo. Ele guarda as informações que a gente colocou aqui. Esse comando range, ele na verdade ele tem um comportamento diferente no Python 2 e no Python 3. Se vocês pegarem e fizerem a mesma coisa no Python 2, vocês vão ver que esse range no Python 2, ele vai ser uma lista mesmo. A hora que eu executar esse comando, ele retorna uma lista. Eles mudaram esse comportamento do Python 2 para o Python 3. Por quê? Vamos supor que eu pegasse e quando eu desse o comando range de 0 a 1 milhão. Então, se eu der esse comando, o que vai acontecer é que ele vai criar uma lista, né, no Python 2. Para guardar essa lista, é preciso, no mínimo, o espaço para 1 milhão de inteiros. Então, isso vai utilizar memória. E os desenvolvedores do Python, eles perceberam que isso não era uma boa ideia, porque eles estavam desperdiçando memória. Porque eu não preciso guardar todos os valores, só preciso guardar o valor que eu estou, qual que é o incremento e qual que é o fim. Aí daí toda vez eu vou atualizando o número. E só olho quando atingir o fim, parou o laço. Então, o que eles fizeram é criar um objeto que dentro dele só guarda o valor atual, o fim, o passo e o início. E toda vez que ele vai rodar o for de novo aqui, o objeto passa o valor atual para ele continuar o for.
Então isso foi uma forma de minimizar o uso de memória. Então isso é uma das alterações, como eu falei para vocês, que existem entre o Python 2 e o Python 3. Aí se eu quero converter esse range para uma lista, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, colocar list, range, 2, 10, 1. Ele vê que ele converte o range para uma lista de fato. Então, quando a gente está colocando o comando range aqui, a gente pode entender de forma didática que ele está criando, está gerando uma lista, mas não é o que de fato está acontecendo. Tá? Dentro da parte da memória é feito um outro processo para uma questão de otimização. No Python 2, ele criava uma lista, agora no Python 3, que é a linguagem que a gente está utilizando, não faz isso por uma questão de otimização.